Quanto mais forte for a persona, mais ela se separa do si mesmo autêntico. Carl Jung. Você já se perguntou por quê, quanto mais ajuda seus pais, mais insuficiente você se sente? Já percebeu como esse cuidado excessivo pode mascarar uma profunda necessidade de aprovação? Você já considerou que a verdadeira autonomia de seus pais pode depender justamente de sua não interferência? Neste vídeo, você descobrirá por que certas formas de ajuda podem sabotar tanto sua individuação quanto a de seus pais. Você compreenderá como identificar quando o auxílio se transforma em dependência mútua disfarçada. E mais importante, você aprenderá a estabelecer uma relação verdadeiramente adulta com seus pais. Prometo que, ao final deste conteúdo, você terá ferramentas para reconhecer e transformar seus padrões de relacionamento familiar. Existe um segredo perturbador sobre ajudar nossos pais. Uma verdade oculta que poucos têm coragem de enfrentar. É como se houvesse um acordo silencioso entre gerações, uma troca invisível que acontece no subterrâneo da consciência. A natureza dessa troca só será revelada quando explorarmos as profundezas do inconsciente familiar. A verdadeira separação acontece quando não se teme a distância. Vamos percorrer juntos alguns portais simbólicos que revelam como essa dinâmica funciona em nosso interior. E fique até o final, pois no 10º tópico revelarei um padrão surpreendente que pode estar sabotando sua jornada de autoconhecimento. Vamos começar. O labirinto invertido. Quando o filho se torna o guia, existe um momento na vida onde os papéis familiares começam a inverter-se silenciosamente. O que antes era um movimento natural, pais cuidando de filhos, sofre uma gradual transformação. E assim começa uma dança sutil, onde filhos adultos assumem responsabilidades cada vez maiores por seus pais que envelhecem. Imagine alguém que cresceu vendo sua mãe como um pilar inabalável. Esta mãe sempre foi a provedora, a que resolvia problemas, a que nunca demonstrava fraqueza. Com o passar do tempo, essa mesma mãe começa a mostrar sinais de fragilidade, talvez físicos, talvez emocionais. O filho, agora adulto, percebe esses sinais antes mesmo que a mãe os reconheça. Ele começa a antecipar necessidades, a resolver questões financeiras, a tomar decisões médicas. E algo nele desperta. Um senso de propósito, de utilidade, de poder. É como se, pela primeira vez, ele pudesse retribuir tudo o que recebeu. Mais sutilmente, sem que perceba, ele começa a sentir prazer nesse novo papel. A fragilidade da mãe alimenta seu ego. Sua identidade começa a entrelaçar-se com esse papel de cuidador, de salvador. E quanto mais ele assume, mais ela recua, entregando-se a uma dependência que, embora pareça natural, pode estar roubando dela a autonomia que ainda poderia exercer. Você reconhece essa dinâmica em sua vida? Talvez não seja tão explícita, talvez se manifeste em pequenos gestos cotidianos. O problema não está no ato de ajudar, mas no labirinto de motivações inconscientes que nos levam a fazer mais do que é necessário, a intervir quando deveríamos observar, a decidir quando deveríamos apoiar. Jung nos mostrou que o inconsciente sempre busca compensar o que está desequilibrado na consciência. Quando assumimos o papel de guia no labirinto da vida de nossos pais, muitas vezes estamos compensando nossa própria insegurança, nossa própria necessidade de sermos necessários. Este é o primeiro paradoxo que precisamos enfrentar. Às vezes, ajudar menos é dar mais. Permitir que nossos pais enfrentem seus próprios desafios, dentro de suas capacidades, pode ser o maior presente que oferecemos a eles e a nós mesmos. Sombras que se projetam entre gerações. Toda ajuda carrega em si uma sombra, e essa sombra, como Jung nos ensinou, contém tudo aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. Quando nos tornamos os salvadores de nossos pais, que parte de nós estamos ocultando nas sombras? Reconhecer a sombra do auxílio é o primeiro passo para a verdadeira generosidade. Imagine um homem de meia idade que dedica horas todos os dias para cuidar do pai doente. Ele organiza medicações, consultas médicas, prepara refeições especiais. Aos olhos da sociedade,
Ele é um filho exemplar, mas na profundidade de seu ser crescem o ressentimento e a frustração. Parte dele deseja que o pai parta logo, libertando-o desse fardo. Essa parte vive na sombra, causando culpa e vergonha. O que esse filho não percebe é que, ao negar esses sentimentos, ele os projeta indiretamente no relacionamento. Sua ajuda, embora fisicamente impecável, vem impregnada de uma energia de ressentimento, que ambos podem sentir, mas não nomear. O pai, por sua vez, pode tornar-se mais dependente como forma inconsciente de punir o filho por esses sentimentos não expressos, criando um ciclo vicioso de codependência e ressentimento. A sombra do auxílio intergeracional manifesta-se de formas sutis e insidiosas. Pode aparecer como controle excessivo disfarçado de cuidado, como infantilização mascarada de proteção, como invasão de privacidade justificada por preocupação. Jung nos mostrou que integrar a sombra não significa eliminar esses aspectos, mas reconhecê-los e trazê-los à consciência. Quando reconhecemos que ajudar nossos pais também pode alimentar nosso ego, satisfazer nossa necessidade de controle ou aplacar nossa culpa, podemos finalmente escolher ajudar de uma forma mais consciente e equilibrada. A verdadeira generosidade nasce quando reconhecemos as motivações sombrias por trás de nossas boas ações. Quando aceitamos que nem todo cuidado é puro, nem toda ajuda é desinteressada. Somente a partir dessa aceitação que podemos oferecer um auxílio genuíno, um auxílio que honre tanto nossas necessidades quanto as de nossos pais. Este é o segundo paradoxo. Para realmente ajudar, devemos primeiro aceitar a parte de nós que não deseja ajudar. A máscara do eterno cuidador Jung chamou de persona a máscara social que usamos para nos relacionar com o mundo. É a face que mostramos aos outros, muitas vezes tão bem ajustada, que esquecemos que é apenas uma face, não nossa essência completa. E há poucas personas tão poderosas quanto a do bom filho ou da boa filha. Pense em como essa persona se manifesta em sua vida. Talvez você seja conhecido na família como aquele em quem sempre se pode contar. Talvez seus irmãos liguem para você quando há problemas com seus pais, porque você sempre sabe o que fazer. Talvez você tenha construído uma reputação de ser o mais responsável, o mais atencioso, o mais confiável. Imagine uma mulher que construiu toda a sua identidade ao redor de ser a filha perfeita. Desde jovem, ela foi elogiada por sua responsabilidade e seu cuidado com os pais. Agora, aos 45 anos, sua vida gira em torno das necessidades deles. Ela adiou relacionamentos, recusou oportunidades de trabalho em outras cidades, limitou suas amizades àquelas que compreendem sua missão. Quando alguém sugere que ela deveria pensar mais em si mesma, ela reage com indignação. Meus pais precisam de mim, ela diz. É meu dever. Mas por trás dessa certeza, há um medo profundo. Quem seria ela sem essa identidade de cuidadora? Se não fosse a filha perfeita, quem seria? O perigo da persona do cuidador eterno é que ela pode sufocar outras partes vitais do nosso ser. A espontaneidade, a criatividade, a sexualidade, a raiva. Todas essas energias podem ser sacrificadas no altar do dever filial. E com o tempo, essas energias reprimidas buscarão expressão, muitas vezes de formas destrutivas. Quando a máscara se funde ao rosto, perdemos a capacidade de ver nosso verdadeiro reflexo. A solução não está em abandonar completamente essa persona, mas em reconhecê-la como apenas uma parte de quem somos, em permitir que outras facetas de nossa personalidade também tenham espaço para se expressar. Em lembrar que ser um bom filho ou filha não significa ser apenas um cuidador, mas um ser humano completo, com suas próprias necessidades, sonhos e limites. Este é o terceiro paradoxo. Para realmente honrar nossos pais, devemos primeiro honrar nossa totalidade, mesmo aquelas partes que eles podem não aprovar ou compreender. O herói que se perde ao salvar. Dentro do universo junguiano, o arquétipo do herói é uma das forças mais poderosas que moldam nossa psique.
É a energia que nos impulsiona a superar desafios, a crescer, a transcender nossas limitações. Mas quando esse arquétipo se fixa na dinâmica familiar, transformando-nos em salvadores de nossos pais, uma distorção perigosa pode ocorrer. Você já se percebeu pensando que é o único que pode resolver os problemas de seus pais? Já sentiu que sem você tudo desmoronaria? Já experimentou uma mistura de exaustão e orgulho secreto por ser tão indispensável? Quando o herói não permite que os outros enfrentem seus próprios dragões, ele rouba-lhes a chance de encontrar sua própria força. Imagine um homem que, desde a adolescência, assumiu o papel de homem da casa após o falecimento do pai. Ele se tornou o conselheiro da mãe, aquele que conserta tudo, que resolve problemas financeiros, que protege. Agora, aos 35 anos, ele continua nesse papel, mesmo que sua mãe seja perfeitamente capaz de administrar muitas dessas questões sozinha. Quando ela tenta tomar decisões independentes, ele sutilmente a desencoraja, questionando suas escolhas, apontando riscos, oferecendo-se para cuidar disso. Ele não percebe que, ao agir assim, está impedindo que ela desenvolva confiança em suas próprias capacidades. Mais profundamente, ele teme que, se ela se tornar verdadeiramente autônoma, seu papel heróico perderá sentido. E então, quem ele seria? O arquétipo do herói salvador, quando inflado, cria uma relação de dependência que diminui ambas as partes. O filho-herói sacrifica aspectos de sua própria vida para manter o papel de salvador. Os pais, por sua vez, são gradualmente privados de oportunidades para desenvolver ou manter sua autonomia, sua capacidade de resolver problemas, sua autoconfiança. Jung nos mostrou que os arquétipos são forças neutras que podem manifestar-se de formas construtivas ou destrutivas. O verdadeiro heroísmo filial não está em fazer tudo pelos pais, mas em estar presente enquanto eles enfrentam seus próprios desafios. Em oferecer apoio, não substituição. Em respeitar sua jornada, mesmo quando ela inclui dificuldades que nos partiriam o coração presenciar. Este é o quarto paradoxo. O verdadeiro herói sabe quando não agir como herói. Cordas de afeto que aprisionam o amor. Essa força que Jung considerava uma das mais poderosas no processo de individuação, pode também se tornar uma prisão sutil quando misturado com dependência emocional. Especialmente nas relações entre pais e filhos adultos, o que chamamos de amor pode esconder laços de dependência que aprisionam ambos os lados. O amor verdadeiro não amarra, mas sustenta o outro em sua liberdade. Pense na última vez em que você ajudou seus pais. Foi um ato nascido da liberdade ou do dever, do desejo genuíno ou da culpa, da generosidade ou da necessidade de ser amado. Imagine uma filha que liga para sua mãe todos os dias, sem exceção. Ela justifica esse hábito como demonstração de amor e preocupação. É o mínimo que posso fazer, ela diz. Mas quando por algum motivo não consegue ligar, ela é tomada por uma ansiedade desproporcional, por um sentimento de culpa esmagador. E sua mãe, por sua vez, torna-se irritadiça e acusadora quando não recebe a ligação diária. O que começou como um gesto de carinho transformou-se em uma obrigação, uma corda invisível que mantém ambas em um padrão de comportamento rígido. Nenhuma das duas percebe que essa corda impede tanto a filha de desenvolver sua autonomia quanto a mãe de encontrar outros meios de conexão social e satisfação emocional. Jung nos ensinou que o amor verdadeiro respeita a individualidade do outro. Ele não busca fundir, controlar ou determinar, mas reconhece e celebra a jornada única de cada ser. Quando ajudamos nossos pais a partir desse lugar, nossa assistência torna-se um ato de liberdade, não de compulsão. Torna-se uma escolha consciente, não uma reação automática baseada em padrões emocionais inconscientes. A dependência emocional disfarçada de amor manifesta-se em frases como: "Depois de tudo que fizeram por mim, é o mínimo que posso fazer. Ou quem vai cuidar deles se não eu? Ou ainda, eles ficariam arrasados se eu não estivesse sempre presente." Essas justificativas, embora pareçam nobres, muitas vezes escondem medo do abandono, culpa irracional ou necessidade de aprovação.
O quinto paradoxo nos desafia profundamente. Às vezes, amar nossos pais significa permitir que eles enfrentem desconfortos, dificuldades e até solidão, para que possam crescer em sua própria jornada e permitir-se o mesmo. Quando o altar da gratidão se torna prisão. A gratidão é uma das virtudes mais elevadas no desenvolvimento psíquico humano. Jung valorizava profundamente a capacidade de reconhecer e honrar o que recebemos dos outros. Mas existe um ponto onde a gratidão saudável transforma-se em uma prisão psicológica, um mito da gratidão eterna que aprisiona o filho em uma dívida impossível de quitar. Você já sentiu que não importa o quanto faça por seus pais, nunca será suficiente para pagar o que recebeu? Já se viu preso em um ciclo interminável de retribuição, como se carregasse uma dívida existencial permanente? O mito da gratidão eterna transforma o que deveria ser um dom em uma dívida. Imagine um homem que, graças aos sacrifícios de seus pais, teve acesso a uma educação superior. Seus pais trabalharam duramente, privaram-se de confortos para que ele tivesse oportunidades que eles não tiveram. Agora, décadas depois, esse homem continua sentindo que deve retribuir indefinidamente. Ele subsidia financeiramente seus pais, mesmo quando eles não necessitam. Ele passa todos os feriados com eles, mesmo quando preferiria viajar com a própria família. Ele consulta-os sobre todas as decisões importantes, mesmo quando seus conselhos não se aplicam mais ao mundo contemporâneo. O que ele não percebe é que seus pais, no fundo, sentem-se desconfortáveis com essa gratidão excessiva. Eles não fizeram sacrifícios para criar um vínculo de obrigação eterna, mas para ver seu filho livre e realizado. A gratidão transformada em dívida impede que pais e filho se relacionem de adulto para adulto, mantendo um padrão infantilizado onde os pais são sempre os doadores e o filho, eternamente, o receptor. Jung nos mostrou que a verdadeira gratidão não é um fardo, mas uma força liberadora. Ela reconhece o passado sem ficar preso a ele, honra as origens sem sacrificar o futuro. A gratidão saudável diz: recebi muito e sou grato por isso. E a melhor forma de honrar esse dom é viver plenamente minha própria vida. O sexto paradoxo nos revela algo surpreendente. A melhor forma de expressar gratidão aos nossos pais pode ser justamente libertar-nos, e a eles, da tirania da gratidão eterna. Isso não significa esquecer ou minimizar o que recebemos, mas reconhecer que o verdadeiro presente que podemos oferecer aos nossos pais é nossa própria realização como seres autônomos e plenos. Correntes invisíveis. A herança do dever filial. Profundamente enraizada em nosso inconsciente coletivo, existe uma corrente invisível que atravessa gerações. A culpa ancestral associada ao dever filial. Esta não é apenas uma experiência pessoal, mas uma herança psíquica que carregamos como parte da humanidade. Quando reconhecemos as correntes ancestrais, começamos a distinguir entre o que é nosso e o que pertence ao coletivo. As culturas humanas, através dos milênios, desenvolveram códigos morais rigorosos sobre as obrigações dos filhos para com os pais. Do confucionismo oriental, com seu conceito de piedade filial, aos 10 mandamentos ocidentais como honra teu pai e tua mãe, estes imperativos culturais formaram camadas profundas em nossa psique coletiva. Jung chamaria isso de manifestação arquetípica, uma forma primordial que molda nosso comportamento em níveis que mal compreendemos. Imagine uma mulher de origem asiática, criada nos Estados Unidos. Embora tenha absorvido os valores individualistas ocidentais, ela sente uma culpa inexplicável por não viver com seus pais idosos, como seria tradicional em sua cultura de origem. Essa culpa persiste mesmo quando seus pais dizem explicitamente que compreendem e respeitam seu estilo de vida independente. Nos sonhos, ela vê ancestrais desconhecidos olhando-a com desaprovação. Essa mulher está experimentando a tensão entre seu desenvolvimento individual e as exigências arquetípicas do dever filial ancestral. A culpa ancestral manifestada nos relacionamentos entre pais e filhos adultos não é simplesmente um sentimento pessoal, é uma força transpessoal
que nos conecta às expectativas acumuladas de incontáveis gerações. Reconhecer isso não elimina a responsabilidade pessoal, mas nos ajuda a discernir entre o que genuinamente pertence à nossa jornada individual e o que carregamos como representantes da experiência humana coletiva. Jung nos ensinou a importância de dialogar conscientemente com essas forças arquetípicas, nem rejeitar completamente as tradições ancestrais, nem submeter-se cegamente a elas, mas encontrar uma relação consciente que honre tanto nossa herança coletiva quanto nossa jornada única. Este é o sétimo paradoxo. Ao reconhecer que parte de nossa culpa não é pessoal, mas coletiva, podemos assumir uma responsabilidade mais autêntica e consciente por nossas escolhas individuais em relação aos nossos pais. E você, que correntes invisíveis carrega em seu relacionamento com seus pais? Que expectativas ancestrais moldam sua compreensão do que significa ser um bom filho ou filha? O voo necessário para além do ninho familiar. A individuação, esse conceito central na psicologia analítica de Jung, é o processo pelo qual nos tornamos indivíduos psicologicamente diferenciados, integrando aspectos conscientes e inconscientes de nossa personalidade. E poucos relacionamentos desafiam tanto esse processo quanto o vínculo com nossos pais. Só pode retornar verdadeiramente quem primeiro teve a coragem de partir. Pense em como você se relaciona com seus pais hoje. Você consegue discordar deles abertamente? Consegue fazer escolhas que eles desaprovam? Consegue estabelecer limites claros dizendo não quando necessário? Ou ainda se vê preso em padrões de obediência, submissão ou rebelião que mais parecem adolescência prolongada que adultez genuína? Imagine um homem de 40 anos que nunca questionou os valores religiosos de seus pais. Ele segue praticando a mesma fé, frequentando os mesmos rituais, embora secretamente tenha dúvidas e questionamentos. Ele teme que expressar essas dúvidas magoaria profundamente seus pais. Então, mantém uma fachada de conformidade. Em sonhos recorrentes, ele se vê preso em uma casa com janelas trancadas. Esse homem ainda não realizou a separação psicológica necessária para sua individuação. Sua lealdade externa mantém-no em um estado de dividida falsidade interna. Jung nos mostrou que a verdadeira individuação não é simplesmente afastar-se fisicamente dos pais, mas diferenciar-se psicologicamente. É desenvolver a capacidade de reconhecer: este pensamento é meu, não deles. Este valor é meu, não uma mera repetição ou rejeição do que recebi. Este sentimento pertence a mim, não é apenas uma reação a eles. Separação saudável não significa abandonar os pais ou cortar vínculos emocionais. Significa transformar a natureza desses vínculos, de uma relação baseada em dependência infantil ou rebelião adolescente, para uma conexão entre adultos que se reconhecem em sua individualidade. O oitavo paradoxo nos revela que a verdadeira proximidade com nossos pais só é possível quando nos diferenciamos suficientemente deles. É somente quando podemos estar genuinamente separados que podemos escolher estar genuinamente juntos. Este pode ser o trabalho mais difícil e importante de nossas vidas, e também o mais libertador, para nossos pais e para nós. Dragões parentais. O confronto inevitável. Na jornada da individuação, chega um momento em que precisamos confrontar o que Jung chamaria de complexo parental. Aquelas imagens internas poderosas que formamos de nossos pais e que continuam a influenciar nossa psique, independentemente de como nossos pais reais são atualmente. Transformar o complexo parental é libertar tanto a imagem do pai quanto a criança interior. Esses dragões parentais não são nossos pais reais, mas construções psíquicas, carregadas de emoção que formamos na infância e que continuam a exercer poder sobre nós na vida adulta. Enquanto não confrontarmos esses complexos, nossa ajuda aos pais permanecerá contaminada por projeções inconscientes. Imagine uma mulher que, na infância, viu seu pai como uma figura distante e crítica. Agora, aos 50 anos, cuida de seu pai idoso e doente. Apesar dele ter se tornado um homem gentil e vulnerável, ela continua a percebê-lo,
através da lente do complexo paterno não resolvido, vendo críticas onde há apenas comentários neutros, interpretando qualquer pedido como uma demanda excessiva. Ela se esforça para ser a cuidadora perfeita, mas ressente-se internamente, ainda buscando uma aprovação que nunca acredita receber. O pai real, em sua vulnerabilidade atual, confunde-se com o pai interno, o dragão que nunca foi confrontado. Jung nos ensinou que o verdadeiro amadurecimento requer que diferenciemos entre os pais reais, seres humanos falíveis, com suas próprias feridas e limitações, e as imagens parentais internalizadas que carregamos. Este processo não é sobre culpar os pais pelos erros do passado, mas sobre assumir responsabilidade por nossas próprias projeções e distorções. O confronto com esses dragões parentais raramente é um evento único, dramático. É mais frequentemente um processo gradual de reconhecimento, diferenciação e integração. Pode acontecer através de sonhos, durante conflitos aparentemente triviais ou em momentos de insight durante a terapia. É um trabalho interior profundo, que transforma não apenas como vemos nossos pais, mas como nos relacionamos com autoridade, intimidade e com nossa própria identidade. O nono paradoxo nos revela que, para verdadeiramente amar e ajudar nossos pais reais no presente, precisamos primeiro confrontar e transformar os pais internalizados que carregamos do passado. Pergunte-se: quando estou ajudando meus pais, estou realmente vendo quem eles são hoje? Ou estou reagindo a figuras do meu passado? Encontros significativos no caminho da libertação. Jung introduziu o conceito de sincronicidade para descrever coincidências significativas que parecem conectadas não por causalidade, mas por significado. Nas relações familiares, esses momentos de sincronicidade frequentemente surgem justamente quando estamos no processo de transformar nossos padrões de ajuda e dependência. A vida nos oferece espelhos sincronísticos precisamente quando estamos prontos para um novo nível de consciência. Você já viveu situações aparentemente coincidentes que pareciam trazer uma mensagem importante sobre seu relacionamento com seus pais? Pessoas que surgem inesperadamente com conselhos relevantes, livros que caem em suas mãos no momento exato, sonhos que parecem responder a perguntas não formuladas. Imagine um homem que sempre foi o resolvedor de problemas para sua mãe viúva. Durante anos, ele tratou de todos os assuntos práticos, desde consertar a torneira até administrar suas finanças. Um dia, enquanto considera contratar alguém para ajudar sua mãe, sentindo-se culpado por abandoná-la, ele encontra por acaso um antigo vizinho. Este vizinho compartilha. Como sua própria mãe, após inicialmente resistir à ajuda externa, floresceu ao desenvolver novas amizades com seus cuidadores. Na mesma semana, sem saber dessa conversa, sua mãe menciona que gostaria de conhecer pessoas novas. Esses eventos sincrônicos confirmam a direção para a qual sua psique já estava se movendo, oferecendo-lhe coragem para dar um passo necessário. Jung nos mostrou que a sincronicidade frequentemente aparece como um guia em momentos de transição psicológica importante. Quando estamos no processo de transformar padrões familiares antigos, o mundo ao nosso redor parece conspirar para nos oferecer sinais e confirmações. Estes encontros significativos não são simples coincidências, mas momentos em que o interno e o externo se alinham, revelando um padrão mais profundo que estava invisível antes. Eles frequentemente trazem consigo uma sensação de acerto, de estar no caminho correto, mesmo quando esse caminho desafia convenções familiares estabelecidas. O 10º paradoxo nos mostra que, ao darmos passos em direção à nossa verdade interior, no relacionamento com nossos pais, o universo parece responder com confirmações sincrônicas que nos guiam adiante. Este é aquele padrão surpreendente que prometi revelar. A vida sempre nos oferece guias e sinais quando estamos prestes a transcender um velho padrão de relacionamento familiar. O espelho parental. Reflexos da alma em busca. Os conceitos junguianos de ânima e ânimos, os aspectos feminino e masculino que habitam o inconsciente de cada pessoa,
ganham expressão poderosa em nossa relação com os pais. Frequentemente, o que nos impulsiona a ajudar excessivamente nossos pais são projeções inconscientes dessas energias arquetípicas. Quando reconhecemos nosso pai ou mãe como projeções de nossa própria alma, a verdadeira relação pode finalmente começar. Pense em como você se relaciona com seu pai ou sua mãe. Existe alguma qualidade neles que você idolatra ou demoniza? Algum aspecto que provoca em você reações emocionais intensas e aparentemente desproporcionais? Estes podem ser sinais de projeções ânima-ânimos em ação. Imagine uma filha que vê sua mãe como a encarnação da perfeição nutriz, a figura que tudo sabe sobre relacionamentos e cuidado emocional. Esta filha, uma executiva bem-sucedida em sua carreira, sente-se profundamente inadequada em questões emocionais comparada à mãe. Ela consulta a mãe sobre cada detalhe de seus relacionamentos e ignora sua própria intuição em favor dos conselhos maternos. O que ela não percebe é que está projetando sua própria ânima, seu princípio feminino interior, na mãe externa. Essa projeção mantém-na em um estado infantilizado em questões emocionais, enquanto simultaneamente idealiza a mãe, não permitindo ver suas limitações e humanidade. Da mesma forma, um filho pode projetar seu ânimos, seu princípio masculino interno, no pai, seja idealizando-o como a personificação da força e sabedoria que ele mesmo não acredita possuir, ou demonizando-o como o detentor de todas as qualidades negativas masculinas que ele rejeita em si mesmo. Jung nos ensinou que o processo de individuação requer a retirada dessas projeções e a integração dessas energias em nossa própria psique. Enquanto continuarmos a ver nossos pais como portadores de partes de nossa própria alma, nossa relação permanecerá distorcida por expectativas inconscientes e necessidades não reconhecidas. O 11º paradoxo nos mostra que, para realmente ver e ajudar nossos pais como eles são, precisamos primeiro recuperar as partes de nossa alma que projetamos neles. Somente quando reconhecemos o pai ou a mãe arquetípicos dentro de nós, podemos nos relacionar com nossos pais reais de forma madura e integrada. Este pode ser o trabalho mais sutil e profundo de nossa vida adulta, recuperar nossas projeções para poder finalmente ver e amar nossos pais em sua verdadeira humanidade. A memória coletiva das relações familiares. O inconsciente coletivo, esse vasto repositório de experiências humanas acumuladas que Jung identificou, contém padrões poderosos relacionados à família e ao dever filial. Esses padrões ultrapassam culturas e épocas, influenciando profundamente como concebemos nosso papel em relação aos pais. As raízes do dever filial mergulham no solo mais profundo da experiência humana coletiva. Você já se perguntou por que o tema dos relacionamentos entre pais e filhos adultos aparece tão frequentemente em mitos, contos de fadas e histórias sagradas de todas as culturas? Por que tantas narrativas giram em torno da partida do lar, do retorno ao lar, do cuidado ou abandono dos pais? Imagine uma pessoa que, apesar de ter uma relação razoavelmente saudável com seus pais, sente uma ansiedade desproporcional ao considerar morar em outro país. Essa ansiedade não vem apenas de sua história pessoal, mas toca em um medo arquetípico de abandono e traição que ressoa através da experiência humana coletiva. Histórias como a do filho pródigo, de Telêmaco buscando Ulisses, de Antígona enterrando seu pai, todas essas narrativas vivem não apenas como histórias externas, mas como padrões internos que moldam nossas expectativas e respostas emocionais. Jung nos mostrou que o inconsciente coletivo se expressa através de imagens primordiais, os arquétipos, que influenciam nosso comportamento mesmo quando não estamos conscientes deles. O arquétipo da grande mãe, o do pai sábio, o da criança eterna. Todos esses padrões primordiais colorem nossa percepção de nossos pais reais e de nossas obrigações para com eles. Quando ajudamos nossos pais, não estamos apenas respondendo à nossa história pessoal com eles, mas também a esses padrões coletivos profundamente enraizados. Reconhecer isso não diminui nossa responsabilidade individual,
mas amplia nossa compreensão, permitindo-nos distinguir entre o que pertence genuinamente à nossa relação única com nossos pais e o que estamos carregando como representantes da experiência humana coletiva. O 12º paradoxo revela que, ao reconhecer as dimensões arquetípicas e coletivas de nossa relação com nossos pais, podemos libertar essa relação de expectativas impossíveis, permitindo uma conexão mais autêntica e humanamente possível. Estes padrões não estão apenas lá fora em mitos e histórias, eles vivem dentro de nós, moldando nossas ações e reações mais íntimas. Da dependência à dança, 2 seres completos. Quando a transformação da relação com nossos pais finalmente ocorre, o que antes era uma dinâmica de dependência ou controle, transmuta-se em algo inteiramente novo. Uma dança entre seres completos, cada um respeitando a integridade e a jornada do outro. Quando 2 círculos se encontram sem se fundir, nasce uma nova geometria do amor. Esta transmutação não acontece automaticamente ou sem esforço. É o resultado de um trabalho interior consistente. A integração da sombra, o reconhecimento das projeções, o confronto com os complexos parentais, o processo de individuação. Imagine uma filha que, após anos de cuidar compulsivamente de sua mãe ansiosa, finalmente reconhece os padrões inconscientes que motivavam esse comportamento. Ela percebe como sua identidade estava entrelaçada com o papel de salvadora, como projetava seu próprio medo de inadequação na dependência da mãe. Através de um trabalho interior profundo, ela gradualmente retira essas projeções e estabelece limites saudáveis. Inicialmente, sua mãe resiste desconfortável com a mudança no padrão familiar, mas com o tempo, algo surpreendente ocorre. Liberada da dinâmica de dependência, a mãe começa a descobrir recursos internos que nem sabia possuir. Ela desenvolve novas amizades, interesses, capacidades. A filha, por sua vez, descobre partes de si mesma que haviam sido sacrificadas no altar do cuidado compulsivo. E lentamente, um novo tipo de relacionamento emerge entre elas, não mais baseado em necessidade, mas em escolha. Não mais em dever, mas em amor autêntico. Jung nos mostrou que o verdadeiro encontro entre 2 pessoas só é possível quando cada uma está em contato com seu próprio centro. Quando nos relacionamos a partir de nossa totalidade, não de nossa carência, criamos espaço para que o outro também seja completo. Ajudar nossos pais a partir desse lugar transformado significa oferecer assistência que respeita sua autonomia e dignidade. Significa reconhecer quando nossa ajuda é genuinamente necessária e quando é apenas um hábito ou uma necessidade emocional nossa. Significa permitir que eles enfrentem seus próprios desafios dentro de suas capacidades, oferecendo suporte sem assumir controle. O 13º paradoxo nos revela que a verdadeira ajuda não cria dependência, mas promove independência. Não diminui, mas dignifica. Não controla, mas liberta. Esta é a alquimia relacional que Jung identificou como o mais alto potencial dos relacionamentos humanos. A capacidade de encontrar o outro como um tu genuíno, não como uma extensão ou projeção de nós mesmos. O círculo sagrado, nem dentro, nem fora, mas junto. Chegamos ao ponto onde o círculo se completa, onde compreendemos que parar de ajudar nossos pais não significa abandoná-los, mas transformar a qualidade e a natureza dessa ajuda. É sobre estabelecer uma nova forma de estar juntos, nem fundidos em dependência, nem separados em indiferença, mas conectados em liberdade mútua. A verdadeira ajuda é aquela que se torna eventualmente desnecessária. Aquela troca invisível que mencionei no início, aquele segredo perturbador sobre ajudar nossos pais, revela-se agora em sua plenitude. Quando ajudamos de forma inconsciente, frequentemente não é para benefício deles, mas para satisfazer nossas próprias necessidades não reconhecidas. É uma troca onde, aparentemente, damos muito, mas secretamente também recebemos muito: identidade, propósito, controle, absolvição de culpa, amor condicional. A verdadeira ajuda, em contraste,
surge do transbordamento de nossa própria integridade. Não é um sacrifício que nos esvazia, mas uma generosidade que nos preenche. Não é um dever que cumprimos relutantemente, mas uma escolha que fazemos livremente. Imagine um círculo sagrado, onde você e seus pais podem encontrar-se como adultos, cada um respeitando a jornada única do outro. Dentro desse círculo, a ajuda flui naturalmente quando necessária, sem criar dependência. Os limites são claros, mas não rígidos. A verdade pode ser falada mesmo quando difícil. O passado é honrado, mas não determina o presente. Jung nos ensinou que a individuação não é um caminho para o isolamento, mas para uma forma mais autêntica de conexão. Quando nos tornamos mais plenamente nós mesmos, paradoxalmente, tornamo-nos mais capazes de verdadeiro encontro com o outro. Esta é a sabedoria final que emerge de nossa jornada. Parar de ajudar nossos pais no sentido de controlar, substituir ou infantilizá-los permite que comecemos a realmente estar com eles, presente, atento, respeitoso. E nesse estar genuíno, descobrimos uma forma de ajuda que não aprisiona, mas liberta, que não diminui, mas dignifica, que honra tanto nossa individualidade quanto nosso pertencimento. Se este vídeo tocou algo em você, talvez seja a hora de silenciar,